Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com a sua família. Para você que não conhece, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé e de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Desde já, meus irmãos, agradeço muito a Deus por essa oportunidade e também agradeço a todos os irmãos pela força, pelo carinho, pelo apoio que os irmãos dão aqui no canal. Que Deus abençoe. Também peço a todos os irmãos que deixem aqui o seu like, compartilhe esse vídeo e também deixe um comentário, é muito importante. Sendo assim, o YouTube também vai entender que o vídeo é relevante e também vai espalhar aí na plataforma. Que Deus abençoe a todos vocês. Os irmãos bem sabem, eu estou aqui divulgando a caravana dos meus amigos Renato e Simone do canal Trilha Global, junto com a Caprice Turismo. Então, para você que tem esse desejo, esse sonho de conhecer Israel, agora é o momento. Venha viajar conosco. Vamos sair daqui no dia 1º de setembro de 2026, rumo à Terra Santa, rumo a Israel. Vamos passar 9 dias ali que serão incríveis. Vamos conhecer muitos lugares onde o Senhor Jesus ele andou, onde aconteceu muitos milagres, muitas obras, os discípulos também, onde eles estiveram. Então vamos passar por muitos lugares sensacionais, como Nazaré, Belém, Jerusalém, Tel Aviv. Para vocês que têm esse desejo no coração, quer viajar conosco, agora é o momento. São 50 vagas e são vagas praticamente limitadas. Então corre, ligue para a Caprice. Eu estou deixando aqui o contato deles aqui embaixo no rodapé e também na descrição do vídeo. Então vamos lá juntos para Israel 2026 na caravana do Trilha Global. Deus traz avante. Eu estava lendo aqui a palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 16, e eu estarei lendo o versículo 19 e o 20. Então, vamos dar início aqui na leitura com a ajuda de Deus. Tenho certeza que o Senhor irá falar muito conosco. Amém? Então, vamos dar início aqui a leitura. E a Bíblia diz assim aqui no caso do título: As 7 taças da ira de Deus. E diz assim: A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Vamos dar continuidade, meus irmãos. No 21. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enorme pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Além, eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus, ela fala muito a questão lá do fim dos tempos, de tudo que irá acontecer, no caso com o Senhor, ele irá se irar-se muito com muitas situações que aconteceu no decorrer da humanidade. E o título ele já diz aqui para nós, né, a questão do cálice da ira de Deus. Essa questão toda do cálice que está sendo derramado. Então, assim, nós podemos ver nessa imagem que está aí na capinha, a cidade caindo. Então, as estruturas, elas estão desmoronando. E isso nos faz lembrar a questão exatamente do que o Apocalipse 16 e 19 ele diz para nós. Então, ali na questão do caso do momento em que Deus ele derrama o seu cálice, a sua ira, no caso o juízo sobre a Babilônia. Só que hoje não estamos assim olhando apenas para uma cidade antiga, no qual é a Babilônia, no caso essa cidade antiga, né? Então nós estamos olhando para, no caso, o sistema do mundo. Então, eu digo assim para os irmãos, o sistema do mundo moderno, que é um sistema que praticamente se afastou de Deus. Então, assim, hoje nós podemos observar essa questão aí da atualidade, essa questão hoje
das pessoas se afastando do Senhor, desse sistema sendo implantado para cada vez mais as pessoas não servirem mais a Deus. Então isso é muito preocupante, mas é a palavra de Deus que está se cumprindo. Então aqui, o que diz aqui quando a gente fala assim, no caso, o que seria essa Babilônia moderna? No caso, essa Babilônia atual ou lá na frente. Então a Bíblia, ela fala que a Babilônia é como um símbolo de orgulho. A gente pode dizer também que seria corrupção, idolatria e também a confiança, no caso, no poder humano. E hoje a gente pode observar aí no mundo as pessoas cada dia mais idólatras, cada dia mais cheia de orgulho, cada dia mais também com confiança no ser humano, ao invés de confiar em Deus. Então a gente observa essa questão. E tem mais, meus irmãos. E quando a gente olha assim, como diz a palavra aqui, quando a gente olha também a questão do nosso tempo, nós podemos observar a questão também da sociedade que zomba cada dia mais de Deus, e no caso a cultura que exalta o pecado, essa cultura de hoje, né, que exalta o pecado. Então assim, nós estamos vivendo assim em um mundo que chama o errado de certo. E de fato isso está acontecendo. Hoje os valores eles inverteram. Então, o que é errado hoje passou a ser certo. Meus irmãos, vocês estão entendendo onde a palavra quer chegar? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Que provavelmente lá na frente sim acontecerá a ira de Deus e vai estar muito pior. Então, olha só, o cálice da ira, então assim, o que ele significa? A imagem que eu coloquei na capinha, os irmãos podem observar que o cálice ele está sendo derramado, essa taça está sendo derramada, um cálice. E isso daí, no caso, simboliza Deus não tolera eternamente a injustiça. Então, a gente observa que isso começa a se manifestar, no caso, com crises morais. A gente observa destruição familiar, a gente observa violência crescente, só aumentando a violência cada dia mais. Tem aqui também a questão dos corações endurecidos, as pessoas sem amor, as pessoas elas estão totalmente assim. Eu observo, às vezes eu até converso com os amigos, eu falo assim, observa as pessoas como elas estão hoje, totalmente frias, totalmente sem amor, totalmente sem preocupar com o próximo. Isso é muito sério. Então assim, o mundo, ele praticamente ele está desmoronando espiritualmente. Então a palavra de Deus ela vem se cumprindo diante dos nossos olhos. E para a gente colocar aí, no caso, uma aplicação, o que Deus quer para nós hoje? E eu deixei aqui por escrito o que Deus ele requer de nós. E no meio de tudo isso, no meio desse mundo, que praticamente mundo perdido, e essa situação toda que está acontecendo, vamos permanecer firmes, firmes na fé, na esperança, nos separarmos, no caso do pecado. E de fato a gente tem que se afastar do pecado, se afastar das coisas terrenas, essas coisas que trazem para nós essa sensação ruim espiritualmente. Então a gente tem que se afastar. Então olha só, não nos conformamos com o sistema. De hipótese alguma, meus irmãos, não vamos nos conformar com sistemas. De fato, temos que agir dessa maneira. Temos que viver também na santidade. Estarmos preparados para a volta de Jesus, meus irmãos. Eu falo que eu anseio a volta do Senhor Jesus. Tudo que eu mais peço, Senhor, volta. Volta, Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos ansiar a volta do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então, como diz aqui também, né, enquanto a Babilônia cai, o povo de Deus ele permanece em pé. E nós vamos estar firmes, cheios de esperança para a volta do nosso Senhor, que virá nos buscar. Então assim, meu irmão, minha irmã, confia na palavra que Deus está mandando, se afasta desse mundo de pecado, porque a ira de Deus virá sobre essa terra. E virá, meus irmãos. Temos que estar preparados.
e com fé. Essa palavra não é para botar medo em ninguém, essa palavra é para nos alertar. A palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos, está se cumprindo nessa terra, e o juízo de Deus ele virá sobre as nações, sobre esta terra. É muito sério. E assim, meus irmãos, um apelo de coração que eu peço a todos os irmãos. No caso aqui, se o mundo está desmoronando, é porque a palavra de Deus ela se cumpre. Mas, no caso aqui, mas isso não é motivo de medo, é motivo de esperança. Porque quando a Babilônia ela cai, o reino de Deus ele permanece firme. E hoje, meus irmãos, Deus nos chama para estar do lado certo, não do lado do mundo que passa, que a gente pode dizer aqui também, mas do lado da eternidade que permanecerá para todo sempre. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje é essa, que Deus tocou no meu coração. Vamos se manter firmes, vamos louvar mais a cada dia o Senhor, porque a palavra de Deus ela vem se cumprindo diante dos nossos olhos. A palavra, como ela é tremenda, como ela está nos anunciando a cada dia mais, e a gente pode observar aí perseguições, a gente pode observar aí sinais na terra, no céu, em todo canto desse mundo. Olha o amor das pessoas, olha as pessoas cada dia mais com o seu coração duro, as pessoas não querem mais ajudar ninguém. Então começa a observar, e lá na frente, essas pessoas elas vão estar ali como a Babilônia, então cheia de pecado, cheia de coisas terríveis, só que a ira do Senhor ela virá sobre essa terra. Então não se apegue a essa terra. Viva aquilo que Deus requer para ti aqui. Trabalhe, ame, zela por tua família, faça o bem, não faça o mal, não deseje o mal, perdoa, ame o próximo e seja feliz com o Senhor Jesus, porque a volta do Senhor Jesus ela é breve. Então, devemos estar preparados, devemos estar firmados na rocha que é Cristo. Então, assim, não sabemos quando o Senhor Jesus, a data, não sabemos. Ele pode voltar para nós a qualquer momento. Por isso que é momento de estarmos vigilantes, orando. E tenha certeza, meus irmãos, que tudo que está aqui sobrevirá nesta terra, principalmente as 7 taças da ira de Deus. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra que Deus trouxe avante. Desde já eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Uma excelente semana abençoada por Deus, uma excelente noite também de segunda-feira. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus permitir.